Olá, meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui nesse dia para falarmos de mais uma lição da Escola Dominical. E dessa feita a lição número 13, a última lição do trimestre, que tem como título O Novo Homem Jesus Cristo. E o textual dessa lição diz o seguinte, está em Efésios 4:13, se você quer acompanhar. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E a verdade prática diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, para fazer esse vídeo ficar um pouco menor. Então, se você quiser ler a leitura aí na sua casa, está em João 3, do 1 ao 16. E nós estamos como objetivo nessa manhã, ou tarde, ou noite, apresentar o nascimento do homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Então, chegamos à última lição do trimestre e falaremos sobre o novo nascimento. Vamos definir o que é regeneração, a necessidade que todos os homens têm de nascer de novo, as características desse ato, quais os instrumentos que Deus usa para operar o novo nascimento no pecador e, por fim, a guerra que existe no interior do crente entre a velha e a nova natureza é o que devemos fazer e o que devemos fazer para subjugarmos a inclinação da natureza pecaminosa. Eu espero que esse vídeo seja proveitoso para a sua vida espiritual, para a sua vida aqui, até a volta do Senhor Jesus, que essa lição possa contribuir para que você tenha o preparo suficiente para encontrar com o Senhor. Então, para começarmos, eu quero definir o que é regeneração. A palavra regeneração vem do grego e se diz palinginésia, que é formada da expressão palin, que significa novamente, e gênesis, nascimento. Isso significa, portanto, o novo nascimento, o nosso novo nascimento. Teologicamente, o novo nascimento ou regeneração é o milagre que se dá na vida de quem aceita Jesus, tornando-o participante da vida e da natureza divina através da regeneração. O homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. O novo nascimento, então, significa o quê? Significa o ato sobrenatural em que o homem é gerado em Deus para ser seu filho e para ser participante da natureza divina. A doutrina da regeneração foi ensinada pelo Senhor Jesus, foi ensinada pelos apóstolos. E nós encontramos várias passagens falando sobre esse ato da regeneração na Bíblia Sagrada. Nós podemos ver em João 3, 3 a 7, nós podemos encontrar em 2 Coríntios 5, em Gálatas 6, em 1 João do 12, 13, podemos encontrar em Efésios, em Colossenses e assim consequentemente. E por que essa necessidade que nós temos da regeneração? O porquê que nós precisamos da regeneração? Deus criou os seres humanos em um estado de perfeição. Deus fez o homem reto. E uma das características que Deus concedeu ao homem foi o livre-arbítrio. Essa coisa que nós lutamos todos os dias sobre o nosso livre-arbítrio. O que fazemos? Por que fazemos? Nós temos o livre-arbítrio? Temos. Mas muitas das vezes nós não sabemos usar o nosso livre-arbítrio. E como usarmos? Nós temos que usar o nosso livre-arbítrio dentro da palavra de Deus. O primeiro casal, Adão e Eva, usou dessa liberdade. Se você for lá no Gênesis 3, você vai encontrar isso mais detalhadamente, o uso que o primeiro casal fez desse livre-arbítrio, dessa liberdade que eles tinham. Mas usou de uma maneira errada. O mau uso da liberdade humana foi um estado de pecaminosidade, do qual nós não podemos escapar.
Nós não podemos reverter sem o auxílio divino. E dentre as outras consequências, a principal dela, do livre-arbítrio do ser humano, foi a morte espiritual. Né? A morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação espiritual de Deus. Como toda a humanidade está representada em Adão, quando ele caiu em transgressão, também toda a humanidade caiu com ele. Não sobrou um. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós. Em Romanos 5:12 e 13 ao 16, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, quando ele assevera que por um homem entrou o pecado, e por isso todos pecaram. Por um homem entrou o pecado, e por isso todos pecaram. Por quê? Porque todos nós descendemos de Adão. Toda pessoa nascida de pais naturais desde a queda, desde depois da queda, também está espiritualmente morto. Diante de tal situação espiritual de morte, faz-se necessário o homem nascer de novo. Faz necessário nascer espiritualmente novo. Portanto, a regeneração é uma necessidade a todos os homens. Todos nós dependemos, precisamos de uma regeneração. Sem o novo nascimento, o homem permanece morto. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, de 1 ao 5, Paulo diz que o homem não regenerado está morto em delitos e pecados. Vale salientar que essa morte não é a incapacidade de corresponder ao chamado de Deus, mas é a separação espiritual da presença de Deus. Conforme afirma Paulo, mais uma vez em Romanos 3, 23, nós podemos encontrar também em Isaías 59, no versículo 2. E Paulo disse ainda em Coríntios 1, em 1 Coríntios 2,14, que o homem nessa condição não compreende as coisas de Deus. O pecador só pode ser vivificado quando exposto à palavra da pregação, a pregação da palavra que ilumina o seu entendimento. Por isso, irmãos, por isso, ouvintes, é que nós dependemos de ouvir, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque só ela nos capacita, só ela nos ilumina o nosso entendimento. Até então, obscuro pelo pecado e pelo diabo. A palavra de Deus é que nos mostra o que nós somos dentro de nós, o que existe dentro de nós e o que nós precisamos fazer para ser regenerados. No entanto, mesmo sendo iluminados, a pessoa pode optar por aceitar ou rejeitar o plano da salvação. Você pode ouvir a pregação todo dia, mas se você não abrir o seu coração para que o Espírito Santo fale profundamente dentro de você, se você não esvaziar o seu copo, você não pode ir ouvir a palavra de Deus, ir à igreja com o seu copo cheio. Você precisa esvaziá-lo para que haja espaço para o Espírito de Deus, para a palavra adentrar o seu coração. Só a palavra de Deus convence o homem do pecado e do juízo. Sem o novo nascimento, o homem não tem acesso ao reino de Deus. Por melhor que seja a pessoa, ela não pode produzir a sua salvação. Ela jamais vai produzir a sua salvação. Jesus, certa feita, declarou ao religioso Nicodemos, e ele disse por 3 vezes, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Isso você vai encontrar, segundo escreveu João, no capítulo 3, nos versículos 3, 5 e 7. Segundo Jesus, o novo nascimento é necessário por quê? Porque, em primeiro lugar, sem ele o homem não pode ver o reino de Deus. Em segundo lugar, tampouco entrar no reino de Deus. O homem do jeito que está, o homem do jeito que nasceu, o homem do jeito que é, não pode ter acesso ao reino de Deus, pois é filho da ira por natureza.
Quem anda na carne não pode agradar a Deus. Andando na carne não vamos agradar a Deus. Somente quando o homem nasce de novo, é criado em verdade, justiça e santidade requerida por Deus para que tenha acesso ao reino de Deus. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente ler as referências. Mas eu não quero fazer um vídeo tão grande que você fique assim desmotivado ao ouvir o vídeo. Mas a referência você vai encontrar na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 24. Em terceiro lugar, quais as características da regeneração? Em primeiro lugar, um ato espiritual. A garganta está meio seca. A desobediência humana recebeu como sentença a morte, tanto física quanto espiritual. Também você vai ver isso lá, Gálatas, Gênesis 2,16, Romanos 6,23, Efésios 2 e por diante. Essa morte espiritual implica na separação da presença de Deus. Portanto, morto espiritualmente, o homem necessita nascer de novo. O homem necessita nascer de novo espiritualmente para ter comunhão com Deus. Por isso que no discurso com Nicodemos, de Jesus com Nicodemos, o mestre Jesus lhe diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Segundo o Beacon, o dicionário Beacon, você vai encontrar na página 49, a palavra traduzida de novo é anotem. Anotem, que tem vários significados, e um deles é de cima. Vem de cima. Jesus estaria então dizendo que o único requisito para viver nessa terra é ter um nascimento físico. Igualmente, o único requisito para viver um dia nos céus é ter um nascimento espiritual. Este nascer do Espírito nada tem a ver com reencarnação. Nada. Que é um ensinamento que não encontra apoio nas Escrituras. Reencarnação, irmãos, não tem apoio bíblico. Se não tem apoio bíblico, nós que seguimos as Escrituras, nós que cremos nas Escrituras, nós que vivemos para servir ao nosso Deus, nós não podemos aceitar isto. Reencarnação não tem apoio bíblico. Então, para nós, reencarnação é falácia. Aliás, Nicodemos até perguntou a Jesus se regeneração era vir de novo à vida fisicamente, voltar ao ventre materno. E Jesus respondeu para ele, interessante, né? Respondeu dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Você não vai voltar ao ventre da sua mãe jamais. Você não vai renascer de novo. É nascer da água e do espírito. E água, nesse sentido, não significa água que se joga, água que se tomamos, não significa batismo. A água aqui é a palavra. Então nós precisamos renascer. Para nascer de novo, nós precisamos da palavra e do Espírito Santo. Também é um ato interior. Aliás, a regeneração é um ato divino operado pelo Espírito Santo no espírito do homem. Margaret escreveu o seguinte: a regeneração altera a natureza interior do pecador. Ele baseou isso em Gálatas 5,16, Colossenses 3,5 e 1 de Pedro 2,11. É um ato instantâneo e distinto. Difere da santificação, que é um processo. A regeneração é um ato instantâneo. Santificação é um processo. A palavra instantâneo, segundo o dicionário Aurélio, significa que se dá num instante rápido, súbito. O apóstolo Paulo nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, capítulo 5, ele diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É bom destacar também, que a regeneração é uma etapa da salvação distinta da justificação, da santificação e da glorificação. A ordem
segue as seguintes condições. A ordem, preste atenção nessa ordem. Primeiro, o pecador é declarado justo. Ele é justificado. Em seguida, ele é feito justo. Ele é regenerado. Em terceiro, depois, ele vai se tornando justo, ele vai santificando, é o processo, o dia a dia, a convivência com a palavra, a convivência com Cristo, com o Espírito Santo, ele vai santificando e por fim, ele se torna perfeitamente justo, é a glorificação, é quando encontrarmos com o Senhor, é quando vivemos com o Senhor, é onde seremos glorificados. Então, para a gente não esquecermos, vamos lá. O primeiro é, o pecador é declarado justo, ele é justificado. Em seguida, ele é feito justo, ele é regenerado. Depois, ele vai se tornando justo, vai santificando. E por fim, se torna perfeitamente justo, ele se torna a glorificação. E a regeneração, pastor? Como se dá essa coisa da regeneração? O novo nascimento não é produzido pelo próprio homem, nem pela religião, centros de ressocialização ou qualquer outro meio terreno. Não. O novo nascimento é produzido pela palavra de Deus. O instrumento da regeneração é a palavra de Deus. O Mestre Jesus ensinou que o novo nascimento é operado através da palavra de Deus. A água que fala o Senhor é meramente um símbolo de purificação, como se ensina no Antigo Testamento. Logo, essa água aqui é símbolo da palavra. Não é a água que se batiza. Não são as águas do batismo. O batismo em si não pode lavar pecados. O batismo em si não salva ninguém. Nem regenera o pecador. Na verdade, a palavra de Deus é que é a divina semente da regeneração. É o agente purificador. Quando ela é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo, acontece o milagre do novo nascimento. É o que Tiago nos diz. Ele nos gerou pela palavra da verdade. A expressão palavra da verdade refere-se às Escrituras, aos Evangelhos. Então, é assim. Quando ela é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo, acontece o milagre do novo nascimento. Cristo, nos gerou pela palavra da verdade. A expressão palavra da verdade refere-se aos Evangelhos, às Escrituras. Em segundo lugar, pelo Espírito Santo, é o agente da regeneração. A regeneração é mencionada nas Escrituras como uma ação do Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos, em João 3,5, que o homem precisa nascer da água e do Espírito. O apóstolo Paulo também ensinou isso na carta aos Efésios, na carta a Tito. O Espírito Santo esteve presente na criação do homem. De igual modo, está presente na recriação do homem. O Espírito Santo foi agente da criação e o Espírito Santo é o agente da salvação, é o agente da regeneração, é o agente que muda o ser humano, que muda o homem. E em quinto lugar, e a velha natureza? Essa coisa terrível que temos que lidar com ela todos os dias, a velha natureza. Ela não nos deixa. Está sempre ali cutucando. E você tem que estar sempre preparado para lutar. E como se prepara isso, pastor? Se prepara com a palavra, com a oração, com jejum. A velha natureza, também chamada de carne, que no grego é o sarx, S-A-R-X, nas Escrituras Sagradas o termo é usado tanto para descrever a natureza humana, quanto
qualificar o princípio que está sempre disposto a opor-se ao Espírito. Tal propensão para as práticas pecaminosas herdamos de Adão, em que quando transgrediu afetou toda a raça humana. O pecado de Adão afetou toda a raça humana, conforme Gênesis 4:7 nos diz. Acerca da nossa natureza, a Bíblia nos orienta a não andarmos segundo nossos impulsos, segundo os impulsos da carne, mas nos despojarmos delas e fazer morrer os seus desejos, nos lutar com ela. Lutar é uma batalha dia a dia, meu irmão, minha irmã, ouvinte. É uma batalha sem precedentes. A nova natureza. Esta nova natureza é fruto da regeneração do novo nascimento. Ato que se dá na vida de quem aceita a Cristo. João escreveu no capítulo 3, versículo 8, e Paulo escreveu também a Tito 3:5, diz que esta nova vida nos é transmitida pelo Espírito de acordo com Coríntios 1, 1 Coríntios 12 e 13. Tal ato é concedido ao crente quando, pelo Espírito, ele desliga o pecador do Adão e se liga no novo Adão, que é Jesus Cristo. Então, o ato do Espírito Santo é nos arrancar do velho Adão e nos colocar no novo Adão, que é Jesus Cristo. Paulo fez uma ilustração linda. Linda, 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 que ele diz que tal mudança nos proporcionou de jambuzeiros. Nós éramos jambuzeiros, mas fomos enxertados na boa oliveira que é Cristo, e que por meio da sua seiva, o Espírito Santo, podemos produzir bons frutos. Nós não somos bons porque nascemos bons ou queremos ser bons. Nós somos bons por causa do Espírito Santo, por causa de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo nós fomos enxertados em Cristo e nós nos tornamos bons. Nós passamos a dar bons frutos por causa do Espírito Santo que habita, que vive em nós. Em terceiro lugar, a nossa guerra interior. Nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não fomos salvos ainda da presença do pecado. O pecado está à nossa frente todos os dias, todos os momentos. Segundo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 7, no versículos 18 e 23. No campo, no nosso interior, se trava a grande batalha, uma guerra, um conflito permanente entre carne e espírito. Eles são opostos entre si. Paulo tratou essa guerra interior que existe em cada cristão como as suas duas naturezas, a carne versus o espírito. E quem vencerá, pastor? Quem vencerá? A quem nós alimentarmos mais. A quem nós darmos preferência. Se alimentarmos mais a nossa carne vencerá. Mas se alimentarmos mais o nosso Espírito, o Espírito Santo que vive em nós, ele vencerá. E como eu posso alimentar o Espírito Santo? Através da leitura diária da palavra. Através da oração diária. Através do jejum. Não adianta você orar. Se você não ler a palavra, você não vai vencer. Não adianta você simplesmente jejuar. Você vai só emagrecer. E também não adianta você simplesmente ler a palavra, porque vai se tornar para você, ou para quem fizer, como um livro comum.
Mas quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós estamos alimentando o Espírito Santo. Estamos alimentando o Espírito, que vive em nós. E aí ele vencerá a carne. E para terminarmos, o pecado atingiu o homem e o destituiu da glória de Deus. Todavia Deus tomou, foi Deus e não nós, tomamos a iniciativa de restaurar a comunhão outrora perdida com o homem através do Evangelho, através da sua palavra. O homem pôde vivificá-lo, transformar o seu interior e levá-lo a ser participante da natureza divina. Espero que essa lição tenha servido para você, como serviu para mim. Venha fazer você refletir como está me fazendo refletir. E que essa lição possa fazer a todos nós mais fortes na nossa batalha diária contra a carne. E que nós possamos alimentar mais o nosso espírito todos os dias. Este é o meu desejo, em nome de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo abençoe a você, a sua vida. Te dê paz, te dê alegria, te dê graça, te dê saúde e te faça próspero. Que o Senhor Jesus quer que você esteja cada dia, o Senhor Jesus quer que você esteja cada dia mais forte, cada dia mais reto na presença dEle, santificando cada dia mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e que te dê uma semana abençoada. Qualquer hora que você ver esse vídeo, lembre-se que o Senhor Jesus está no controle.